Gente, eu estava aqui observando essa treta entre comemorar ou não comemorar o Halloween, né, pode ou não pode, e eu com uma boa palpiteira de internet vim dar a minha opinião para vocês, né, de algo que não tem nada de científico, que quase ninguém se importa, mas espero que sirva para algumas pessoas, né. Então, lá vou eu. Primeiro, gente, para a gente entender se pode ou não pode, bom, ruim, nã se é algo bom ou se não é, se é algo inocente ou se não é, a gente tem que conhecer o mal, né. E eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre alguns aspectos do mal, tá. De coisa de exorcismo, né, falei sobre o filme, né, trouxe ali os 28 dias, né, assombrados e tal, da Netflix, falei sobre algumas coisas já aqui no canal. Mas além de tudo isso, eu quis explicar para vocês algo que é muito importante, quero explicar para vocês algo que é muito importante, que é como funciona o ritual mágico. Teve também um vídeo curto que eu postei aqui, sobre a importância de um alinhamento astrológico, para que abra um portal, digamos assim, né, com a correspondência dos astros, de acordo com aquilo que a gente está buscando. No Halloween, a gente só vai ter um ponto, né, que é o Sol. O restante, cada ano vai ser diferente, tá bom? Então, todo ano o Sol vai estar em Escorpião. Escorpião é, de fato, um signo que tem relação com essa coisa de fim da vida, coisas que perecem, né, que terminam. Em breve eu solto um videozinho a mais sobre Escorpião aqui, né? Fiz um post bem legal na plataforma vizinha esses dias também. Mas enfim, Escorpião tem essa relação ali com algo escondido, oculto, que perece, inclusive a maioria das estrelas fixas desse signo tem a ver com misticismo, justiça, né, justiça e coisas pesadas, né, coisas assim, difíceis de certa forma. Então a gente já vê que tem pelo menos uma correspondência solar. Mas além disso, né, além dessa questão do alinhamento astrológico, a gente vai ter, um dia antes, né, a gente tem um dia depois o dia das almas, o dia dos finados. E o que que acontece no dia dos finados? É um dia reservado para que a gente vá lá no cemitério, relembre que a vida é efêmera, relembre dos nossos entes queridos, não só com o sentimento de luto, de saudade, de lembrar deles, né, da memória deles, mas principalmente para que a gente possa rezar pela salvação das almas dessas pessoas queridas. Então, para que elas sejam salvas, para que elas sejam retiradas, né, do purgatório, do inferno, para que elas possam estar todas juntas com Deus, né. Então é um período, assim, que querendo ou não a maioria das pessoas acaba ficando, triste, né, com esse sentimento de tristeza. E a gente tem que lembrar que sentimento, ele é água, e água, sentimento, é tipo uma cola. Repara, quando a gente joga uma água, fica tudo molhado, é difícil secar, coisas porosas, coisas se desfazem, se dissolvem. Enfim, a água, ela tem um grande grau de memória, tanto que tem aquelas experiências maravilhosas, né, eu adoro, com o som que, forma, né, as moléculas d'água elas se moldam ali conforme aquele som, aquela palavra ou aquela nota musical, enfim. Então a gente já sabe que é memória. O bebezinho se forma ali com os sentimentos da mãe, com as palavras da mãe, e fica impregnado ali na formação daquele indivíduo, né. Então, para a gente também, conforme a gente sente algo diferente, a gente vai agir de uma forma diferente, porque o sentimento ele é um motor, ele é um combustível, enfim. De qualquer forma, a gente vai ter o quê nessa época? Sentimentos baixos, sentimentos inferiores. E eu gosto muito de lembrar também daquele filmezinho, infantil, Monstros S.A. Olha só como é que o meu argumento vai te convencer agora usando um filme infantil para exemplificar o que eu quero dizer. Então, no filme Monstros S.A., eles têm uma fábrica de susto. Nessa fábrica de susto, vem as portas lá, né, as portas descem e os monstros entram por aquelas portas que na verdade são armários de crianças, e aí os monstros assustam as crianças, elas gritam, eles enchem um tubinho de energia e voltam felizão, porque trabalho concluído, né. No final do filme eles descobrem que quando eles dão risada, quando a criança dá risada, ela também vai gerar
muita energia, mas é uma energia positiva, é claro, né? Porque a energia negativa ela vai atrair monstrinhos, vai atrair coisas ruins, bichos, enfim. Tanto que, olha só, mais um argumento assim que vocês não vão poder negar agora. A gente tem vários desenhos de quando a gente era criança que quando o personagem levava um susto, lembra que o espírito dele saía do corpo e voltava assim? Saía o espírito, aí voltava, né? Então, ou não saía, né? Em alguns desenhos não saía. Gente, se eu disser pra vocês que é exatamente isso que acontece, imagina, né? Imagina. Pode ser que não aconteça, né? Não sei, mas vai que acontece, né? Mas acontece mesmo, tá? Acontece mesmo. E nesse processo de sair do corpo, né? Ai, minha alma saiu do corpo agora, né? Tem até essa frase, já ouvi muito. É, entram qualquer tipo de criatura que esteja ali vagando, que esteja ali por perto. E a maioria não são anjinhos, não é aquela coisa boa, ah, eu vou entrar no corpo dessa pessoa para proteger ela, não. Porque o bem, ele respeita o livre-arbítrio. Quem não respeita o livre-arbítrio é o mal. Então, quem não vai respeitar um corpo ali, né, que se não tiver um crucifixo, não tiver batizado, que não tiver alguma proteção espiritual, o mal, ele, não tá protegido, então pode, entendeu? É tipo um sim para eles, entende? Eu já falei sobre isso aqui naquele vídeo onde eu estava entrevistando o Leandro, né, sobre essa questão toda, de, exorcismo e coisas do tipo, né. Enfim, e aí o que que acontece no Halloween? A cultura do susto, gente, a cultura do susto. Então, eh eh, o que que acontece ali, né, tem uma galera se assustando vendo filme de terror, festa de terror, labirinto do não sei o quê, enfim, tem muita gente dentro eh, dessa energia, desse tipo de sentimento. E lembra que eu falei que o sentimento é um motor? Ah, mas é um motor pra mim, é um motor pra não sei quem, mas assim, tem como pegar o sentimento do outro, entendeu? Tem como você pegar o sentimento do outro, assim como a benzedeira tem como deixar você, fechado, equilibrado, né, inclusive eu sou benzedeira, sou neta de benzedeira, eu sei benzer, e benzer não tem nada a ver com invocar nada de nada, é uma oração católica, tá, nada mais é do que só rezar pela criança, entendeu? É simples assim, não tem absurdamente nada demais, entendeu? Nada demais, nada de místico nisso. Mas voltando aqui, eh para voltar, para fechar o corpo. Então, quando a gente conversa com alguém, quando a gente tem empatia por alguém, a gente também sente o que a pessoa está sentindo, não tem isso. Então, quando, por exemplo, a pessoa vê uma injustiça acontecendo e quer lutar por uma causa, ou quando tem uma pessoa querida e a gente fica triste porque ela tá triste, né. Então, ou a gente começa a se sentir esquisito e daí, de repente, nosso marido que não tá muito bem, não tá muito legal. Então existem essas conexões, tanto pelos neurônios espelho, quanto pela realmente junção de alma das pessoas, tá? Pode acontecer com parentes, com amigos muito próximos, né? Ou o neurônio espelho quando a gente tá conversando com alguém, quando a gente tá olhando pra alguém, pra alguma coisa, né? Isso já é científico, tá, gente? Mas eu falo de muita coisa aqui que não é científica, mas tudo bem. Então, imagina, se alguém pode pegar todo esse sentimento denso aí pairando, ou realmente tá usando isso de combustível para o ritual, né. Imagina, pode ser que alguém esteja querendo canalizar um ritual, invocar alguma criatura, alguma coisa, né. Não sei gente, é uma ideia, né. Eu espero que ninguém pegue essa ideia para fazer alguma coisa ruim, né, eu acho que não. Mas tem uns boatos aí de que de alguns satanistas, de algumas coisas assim, né, de que realmente vai ocorrer um grande ritual aí nesse dia 31 de 2023. Não sei de nada, tá, são boatos, ouvi falar, não sei se vão fazer mesmo ou não, mas de qualquer forma eu não gosto de levar susto, embora eu goste de filme de terror, mas eu gosto de filme de terror para estudar, tá, para estudar. Porque quando tem aquela coisa de jorrar cortisol, ficar naquela adrenalina alta, de ficar com medo, de ficar eu pulo fora. Até porque muitos filmes, eles são feitos justamente para isso, tá. Tem muitas criaturas que são invocadas ali e tal, então assim, né, não sei se eu devia falar isso, mas enfim. E tem a máxima de que, não dialogue com o mal, né, não dialogue com o mal.
Lembrei de outra coisa, gente. Padre exorcista não recomenda Halloween não, tá? Não recomenda esse tipo de festa, tá? Ele não recomenda. Eu não sei se existe alguma explicação que eles tenham dado, mas tem essa que eu tô dando pra vocês, tem a questão da egrégora, né? Porque até, por exemplo, ah, aquelas coisas de escolinha de inglês, né? Cortei a aranhazinha com cartolina, fiz cola de teia, blá, 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 blá. Não tem nada de medonho, de medo, de assustador nisso. É só aquela coisinha do... é, é, o Jack-o'-lantern, né? Aquela coisa da pumpkin, né? Coisinhas assim. Eu fui professora de inglês, gente. Me ignorem. Então tem aquela coisinha ali. Que legal, doces, né? Ou travessuras, não sei o quê. Beleza, é uma coisa light, você não tá ali pra levar susto, tomar susto, ficar com medo, não. Mas querendo ou não, você tá começando a fazer parte de uma egrégora. E criança, gente, criança é muito forte o que a criança fala, o que a criança sente, o que a criança deseja. Por isso que muitas crianças são pegas para rituais, entendeu? Mas não vou entrar nisso agora. Mas imagina mesmo que não sejam pegas, mas que estão participando dessa cultura do medo. São crianças que estão se assustando, que estão ali agitadas, estão atentas, porque tem muitas pessoas fantasiadas, né? Aqui no Brasil não tem tanto, mas nos Estados Unidos é muito, muito forte essa cultura, né? Enfim, e aquela coisa sobre a máxima de não dialogar com o mal. Porque, gente, o mal ele é sedutor e ele vai prendendo pela conversa, pela palavra, entendeu? Ele vai convencendo. Não tem como. É uma inteligência extrema ali, muito grande. E por mais que o ser humano ele tenha poder sobre anjos e demônios, a gente precisa lembrar que a gente tem poder, né? E a gente tem que ordenar. A gente não tá ali para conversar com ninguém, para bater um papo. Porque aí a gente é preso nas palavras, assim como Eva, entendeu? Não é porque Eva imagina, Eva ouvia os passos de Deus, né? Eles tinham uma proximidade, Adão e Eva, com Deus, assim, que não tem como ter hoje, praticamente. Só santo, é muito difícil. Então, imagina, eles tinham essa proximidade. Não eram burros, ignorantes, lá, 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 lá. Não, eles abriram uma porta ali. Eles disseram um sim. Então, foi muito grande, entendeu? O desrespeito e a queda. Então, não conversar com o mal. E o que que mais acontece nessa data? Ah, vamos jogar o jogo do copo. Vamos no tabuleiro Ouija. Vamos não sei o que lá, né? Tem sempre um monte de coisa assim. Gente, é sério. Conversa com qualquer um que tenha feito isso. Conta aqui nos comentários a sua experiência com isso. Se você não foi uma pessoa tão desapercebida que, no mínimo, não levou um susto, não aconteceu alguma coisa esquisita durante esse período, né? Se as pessoas são todas batizadas e frequentam a igreja, pode ser no mínimo ali um sustinho, umas coisas esquisitas acontecendo uns dias depois. Mas tem muitos relatos de gente que acaba possuída. Quem não tá batizado e vai jogar joguinho do copo, acaba possuído, né? Eu vi até esses dias um menino que ele era evangélico, não lembro de qual vertente, depois ele se converteu ao catolicismo, mas foram assim, muitos meses, assim, acho que foi mais de um ano de exorcismo para tirar o bicho da criatura porque ele não era batizado. Aí ele se converteu, se batizou, cessou um pouco e continuaram com o exorcismo. Foi São Miguel Arcanjo que diz ele no relato dele que ele viu São Miguel Arcanjo conseguindo expulsar o demônio dele. Gente, porque não tem como. Você vai conversar com o mal e é isso que dá. Mas enfim. É, e mesmo que não faça esses jogos, né, tem toda essa questão ali de conversar sobre, contar histórias de terror, de lembrar de coisas assustadoras. Eu tô falando aqui num tom didático, eu não tô falando nome nenhum. Vocês sabem que nem quando eu preciso falar sobre astrologia, se tem nome de demônio, eu não falo, porque eu não tô afim de ficar invocando. Vocês já me viram aqui falando várias vezes alguma coisa e a pessoa fica assim, é a tal da entendeu? Não tem pra que ficar falando, entendeu? Porque eu não quero invocar nada. Então é muito diferente. Então, quando a conversa ela vai para um sentido mais de ficar brincando, desafiando, tá ali, querendo ou não, dizendo um sim, invocando aquela criatura, né? E lembrem sempre do susto, tá? Porque a benzedeira nada mais faz do que tirar o susto da criança, tá? Então imagina, gente.
é uma coisa gigantesca ali vibrando, pensamento, sentimento, com essa questão de pessoas que já faleceram, com a coisas assustadoras, monstros, eh, sabe, jogos, filmes, séries. Tem algumas séries que eu assisti, inclusive, que eu nem saio recomendando, porque, sério, parece que é uma invocação, porque às vezes tem um som que tá invocando alguma coisa, né, que você não sabe, um tipo de sentimento que gera em você, que hipnotiza. Nesse estado hipnótico, abre espaço para um monte de coisa. Tem alguns filmes e séries que eu assisti nesse sentido de suspense, terror, eu tenho certeza que invocam alguma coisa. Meu Deus, pra me livrar daquilo, olha, não é brincadeira não, não é fácil não. É interessante pra legal não, né, mas é interessante pra aprender como funciona? Eu acho. Mas não é pra sair fazendo, né, gente, não é. Então tem muito filme e série, assim, tenham muito cuidado, entendeu? O que que vocês vão assistir, o que que vocês vão conversar, o que que esse tipo de sentimento, sem querer ali você tá invocando um monte de coisa, ou tá servindo pra fazer para o outro fazer ritual, né, porque puxa aquela energia, né, pega aquela energia. Enfim, gente, às vezes não precisa nem invocar, imagina a legião que já não tá aparecendo, que continua cutucando, né, porque quando abre espaço para uma coisinha só que seja, ele vai provocar para chamar uma legião inteira, para acontecer muitas outras coisas. Mas enfim, gente, como eu falei, né, como eu introduzindo aqui no vídeo, só palpite de internet, tá, só palpite de internet. Dizem que vão fazer aí algum ritual, alguma coisa, mas eu não sei. Eu sei que meu marido falou que não vai nem usar preto, ele adora vestir preto. Eh, mas é interessante, assim, para quem, né, graças a Deus conseguiu entender isso que eu estou explicando, conseguiu perceber, conseguiu sentir a verdade através disso, né, porque realmente não é uma coisa que tem como a gente palpar aqui como uma caneta, né, tô vendo, tô realmente ela escreve, ela serve para isso, né, realmente, olha, nossa, tá, tô vendo. Não, é uma coisa que você precisa de outros sentidos para perceber. E por mais que eu use palavras, tente trazer uma inspiração para chegar até vocês, tente, né, é algo que exige ali um discernimento espiritual. E graças a Deus quem está assistindo até agora e tem esse discernimento, né, me ajuda aqui nos comentários, né, a conversar com as pessoas, não gosto de ficar aqui: "Ah, eu tô aqui para convencer fulano e ciclano", não, se o que eu falar ajudar a salvar alguém, tá ótimo, eu não preciso nem ficar sabendo, mas tá ótimo. Já me sinto feliz, né, pelo menos eu tentei, pelo menos estou aqui falando para vocês. Então é isso, tá. É interessante não ficar alimentando essa cultura: "Ah, quer ir lá no cemitério, rezar para os falecidos", claro, é uma data para isso, né. É uma data para a gente pedir a intercessão dos santos, para a gente ficar em oração. Agora, filme de terror, ficar ali nessa vibração de Halloween e tudo, não é legal. Não recomendo sair essa noite, tá? Não recomendo nem se for para churrasco, para comemoração, para festa, né, coisas alegres, não recomendo, porque realmente é uma abertura espiritual que acontece pelo grau do sol, né? Então, é interessante se proteger, tá? Se proteger, se resguardar, ficar em casa, ficar em oração, ficar bem tranquilo, bem de boas, né, gente? Bem aí suave. Deixa aqui nos comentários aí suas experiências, né? O que você acha desse tipo de conteúdo. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo aqui no canal, né? Mas não sei vocês. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. No próximo vídeo eu vou trazer algumas informações sobre o signo de Escorpião para vocês. Até a próxima!